Como um camponês inglês medieval, sem ferramentas modernas, sem materiais de construção industrial, sem conhecimento de engenharia, conseguia erguer uma casa capaz de resistir a ventos gelados e geadas penetrantes. A gente imagina as casas deles como barracos frágeis, varridos pelo vento, onde sobreviver ao inverno era quase milagre. Mas e se aquela casa baixa e meio enterrada não fosse um casebre primitivo e sim um auge da arquitetura orgânica? Uma solução de engenharia brilhante, aprimorada durante séculos com um único objetivo: preservar o precioso calor. Essa história te leva para um mundo onde construir não era ofício, era a arte de sobrevivência. Um sistema complexo de conhecimento sobre paisagem, materiais e leis da natureza. É a história de como nossos antepassados, usando apenas o que a floresta e a terra davam, criavam não apenas paredes e telhado, mas verdadeiros organismos vivos que respiravam, aqueciam e protegiam. Como escolhiam o lugar da casa lendo o vento e o sol. Por que madeira curva era melhor que reta? E como uma casa feita sem um único prego podia ser a armadilha de calor mais eficiente? Hoje vamos revelar 10 princípios geniais que estavam no coração da construção das casas de camponeses medievais. 10 segredos que permitiam às pessoas não só sobreviver ao inverno, mas criar um abrigo estável e quente no meio de um mundo hostil. Pronto para descobrir que o humilde casebre era uma obra-prima de engenharia? Então, vamos começar. O primeiro e mais importante estágio da construção começava muito antes de cortar o primeiro tronco ou cavar o primeiro buraco. Começava com um diálogo silencioso, mas intenso, com a terra, o vento e o sol. A escolha do lugar da casa não era questão de vista bonita ou comodidade, era a estratégia fundamental de sobrevivência. A primeira e principal linha de defesa contra o frio do inverno. O camponês medieval, cuja vida dependia dessas decisões, lia a paisagem com a mesma minúcia com que a gente hoje lê um manual de engenharia complexo. Era uma arte baseada em gerações de observação. O local ideal era o lado sul ou sudeste de uma colina baixa e suave. Esse lugar oferecia duas vantagens enormes e inestimáveis. Primeiro, energia solar passiva gratuita. A casa, com a face longa virada para o sul, durante o curto dia de inverno, quando o sol ficava baixo no horizonte, captava cada raio precioso na parede e no telhado escuro, absorvendo avidamente o calor. Segundo, a própria massa da colina atrás da casa servia de escudo natural poderoso. Ela recebia o impacto dos ventos frios e úmidos predominantes do norte e noroeste, que traziam as geadas mais brutais e tempestades de neve. O camponês, por instinto quase animal, evitava os vales pitorescos e fundos de vale de rio. Esses lugares, aparentemente aconchegantes e protegidos no verão, viravam armadilhas mortais de frio no inverno. Ar frio, por ser mais denso e pesado que o quente, à noite escorria das colinas ao redor como um rio invisível gelado e se acumulava nesses fundos. Formavam-se ali os chamados bolsões de geada, onde a temperatura podia ser 5 ou até 10 graus mais baixa que na encosta, a apenas algumas dezenas de metros mais acima. A geada durava mais ali, e as neblinas eram mais grossas e frias. A proximidade da floresta também era crítica, mas aqui também havia moderação. A floresta era fonte de material de construção e combustível, além de outra barreira gigante contra vento. Uma faixa de árvores a algumas centenas de metros ao norte da casa podia enfraquecer bastante a força dos ventos gelados. Mas construir a casa colada na floresta era perigoso. Atraía predador e criava sombra constante, umidade e risco de incêndio. Por fim, levava-se em conta a hidrologia. A casa era construída perto o suficiente de riacho ou poço, mas numa elevação natural ou encosta para garantir boa drenagem. Muitas vezes cavava-se uma vala rasa ao redor da casa para escoar a água da chuva que escorria do telhado e manter a base das paredes seca. Essa abordagem cuidadosa e holística resolvia de antemão metade dos problemas de aquecimento e segurança, fazendo da própria natureza a principal arquiteta e aliada. O esqueleto duro da maioria das casas de camponeses ingleses medievais era uma estrutura única e engenhosamente simples conhecida como crock frame.
era uma tecnologia perfeitamente adaptada a recursos limitados e ferramentas simples, permitindo uma estrutura incrivelmente forte e durável, sem um único prego metálico caro. Crock era um par de troncos grandes e sólidos de árvore, geralmente carvalho pela resistência e durabilidade, que tinham curvatura natural. Encontrar duas árvores quase idênticas e curvadas era grande sorte e exigia do carpinteiro conhecimento íntimo da floresta. O tronco escolhido era serrado ao meio no sentido do comprimento com serra longa, ou, mais trabalhoso, rachado com cunha de madeira. Essas duas vigas maciças curvadas, como costelas gigantes, eram colocadas sobre base sólida de pedra e unidas no topo, formando um A-frame gigante. Esse A-frame era a estrutura principal de sustentação de carga de toda a casa, suportando todo o peso do telhado. Podia ter 2, 3 ou 4 desses quadros, dependendo do comprimento da casa. Eles eram ligados por uma viga de cumieira longa que corria no topo e várias fileiras de vigas laterais. O gênio desse sistema era a eficiência e economia de material notáveis. O camponês não precisava procurar toras perfeitamente retas e longas, que eram raras e iam para as necessidades do senhor para construir castelo ou navio. Ele procurava na floresta árvores que já tinham crescido com a curvatura certa. A forma curvada do Crock criava naturalmente tanto a linha inclinada das paredes, quanto a base pro telhado de duas águas íngreme num único elemento sólido. Isso dava à casa força incrível e resistência a vento de furacão e peso de neve molhada. Todas as juntas nesse quadro eram feitas com encaixe complexo de carpinteiro, entalhe, espiga e ranhura, talhados com o machado e formão, e fixados com cavilha grossa de carvalho. A madeira para o quadro muitas vezes era verde, ou seja, recém-cortada. Era mais macia e fácil de trabalhar. Ao secar na estrutura pronta, a madeira encolhia um pouco e todos os encaixes ficavam ainda mais apertados, criando estrutura monolítica mais levemente elástica. Montado no chão, esse quadro pesado era depois erguido pela comunidade inteira com alavanca, corda e muito grito. O quadro nos Crux não era só conjunto de toras, era um esqueleto poderoso pronto para receber a pele grossa e protetora das paredes e do telhado. Uma vez erguido o poderoso esqueleto de carvalho da casa, era hora de construir a carne, as paredes. E aqui, os construtores medievais usavam outra tecnologia antiga e genial conhecida como wattle and daub. Essas paredes não eram só a barreira do mundo exterior, eram um elemento ativo de controle climático da casa, capaz de armazenar calor, regular umidade e criar microclima saudável. Primeiro, entre os postes verticais e vigas horizontais do quadro, criava-se a base de treliça chamada wattle. Para isso, estaca grossa de carvalho ou aceixo era cravada no chão e nas vigas a cada meio metro mais ou menos. Essas estacas eram depois entrelaçadas firme e cuidadosamente com varinha mais fina e flexível, geralmente de avelã, salgueiro ou vime. Essas varinhas eram usadas recém-cortadas, enquanto ainda flexíveis. O processo era parecido com tecer uma cesta gigante. O resultado era uma base forte e resiliente, porém leve, pronta para receber o revestimento. Depois, toda a comunidade, homens, mulheres e até crianças começavam a amassar o daub. Era uma alquimia de verdade, receita que variava de região para região. A base era a argila local que servia de aglutinante e tinha alta capacidade térmica. Adicionava-se grande quantidade de palha picada, feno e às vezes até musgo ou fiapo de lã, que funcionavam como fibra de reforço para evitar que a parede rachasse ao secar. O componente mais importante era esterco fresco de vaca. Ele não só continha fibra não digerida, que dava reforço extra, como, graças às enzimas, funcionava como plastificante e cola natural, deixando a mistura mais viscosa e pegajosa. Essa massa grossa e grudenta era aplicada manualmente na base de vime dos dois lados, apertando com cuidado para não ficar bolha de ar. A espessura das paredes podia chegar a 20 e 30 centímetros. A superfície era alisada com tábua de madeira ou só com as palmas das mãos e deixada para secar.
Depois de seca, as paredes muitas vezes eram caiadas com cal. A cal não só dava aspecto branco e arrumado para a casa, como funcionava como antisséptico e criava camada extra repelente de água. O ritual anual da primavera era passar argila nova nas rachaduras que apareciam no inverno, mantendo o circuito térmico da casa em condição perfeita. Se as paredes eram a pele da casa, o telhado era o casaco grosso de lã, o escudo principal e mais importante contra frio, chuva e neve. Cálculos modernos mostram que é pelo telhado que acontece até 30 a 40% de toda a perda de calor num prédio mal isolado. E os camponeses medievais, sem saber número exato, entendiam isso por instinto. Por isso criavam um isolamento incrivelmente eficiente com o material mais acessível e renovável que tinham, como ou palha. Telhado de como não era só cobertura, era sistema de isolamento maciço e multicamadas. A espessura era impressionante e podia chegar a 1 metro ou mais, principalmente em casa mais antiga, onde camada nova era colocada em cima da velha já desgastada. Construir telhado assim era arte, e bom comoeiro valia ouro. Primeiro colocava-se camada de galho ou ramo fino sobre as vigas feitas de vara fina. Depois vinha palha de trigo, centeio ou, melhor ainda, junco de água de haste longa, começando de baixo, da beira do telhado, subindo até a cumieira. Cada feixe era amarrado firme na ripa com corda de fibra vegetal embebida ou varinha fina de salgueiro. As camadas eram colocadas sobrepostas como escama de peixe gigante, em ângulo bem inclinado para a água escorrer o mais rápido possível, antes de infiltrar. O segredo principal do isolamento estava na estrutura. Milhões de canudo oco de palha ou junco e camadas bem compactadas criavam enorme quantidade de bolsinha minúscula de ar. Era esse ar parado que era o isolante perfeito, impedia que o calor precioso do fogo que sempre subia escapasse para fora. Esse casaco grosso também protegia do calor do verão, mantendo o interior fresco. Esse sistema tinha outro efeito genial colateral. A fumaça do fogo central sem chaminé subia devagar pelas camadas inferiores do telhado de como. Essa fumaça, rica em creosoto e outras substâncias terrosas, funcionava como conservante poderoso. Impregnava o como, deixando ele pouco atraente para inseto, rato e passarinho, além de impedir mofo, bolor e podridão. Assim, a fumaça, que era parte integrante do sistema de aquecimento, ao mesmo tempo trabalhava para preservar o próprio telhado, prolongando a vida dele por muitos anos. Telhado pesado, grosso, alcatroado e defumado era a armadura perfeita que mantinha o calor dentro e o frio e umidade fora. Na luta constante contra o frio, o construtor medieval usava não só o que crescia na superfície, mas a própria terra como material de construção e isolante natural. Uma das técnicas mais antigas e eficazes, especialmente na Alta Idade Média, era o enterro parcial da casa no solo. Esse tipo de estrutura, conhecido pelos arqueólogos como Grubenhaus ou casa de piso rebaixado, era uma forma genial de aproveitar a energia térmica gratuita e constante do planeta para se proteger do frio. Em vez de erguer a casa diretamente na superfície, os construtores cavavam uma vala retangular de 50 centímetros a 1 metro de profundidade. O piso da futura moradia ficava assim bem abaixo do nível de congelamento do solo. Já nessa fase, conseguia-se uma economia colossal de calor. A Terra tem enorme inércia térmica. A partir de certa profundidade, sua temperatura permanece quase estável o ano todo. Mesmo em profundidades menores, o solo esfria muito mais devagar que o ar e raramente congela por completo no inverno inglês ameno. Ao afundar a casa no chão, o camponês isolava efetivamente a parte inferior, a mais vulnerável, das paredes do contato direto com o ar gelado e vento cortante. Em vez de ficar exposta à atmosfera, onde a temperatura podia ser -5 ou -10 graus, a parede ficava em contato com o solo, onde a temperatura era em torno de 0 graus ou até mais alta. Isso reduzia radicalmente a perda de calor pelo piso e pela base das paredes. O vento não conseguia, fisicamente, soprar o calor debaixo da casa. A terra escavada muitas vezes não era levada embora, mas usada para criar um pequeno aterro ao redor da parte acima do solo, reforçando ainda mais o isolamento. Além disso, essa construção era simplesmente mais econômica. Exigia menos material para levantar as paredes, já que boa parte delas era formada pela própria terra. As paredes da escavação às vezes eram reforçadas com tábuas de madeira ou treliça para evitar desmoronamento.
A casa ficava baixa, achatada, com menor área de paredes externas, o que também diminuía a perda de calor. Viver num espaço semi-subterrâneo criava a sensação especial de segurança e conforto, a sensação de estar num buraco protegido no ventre da Mãe Terra. Não era sinal de pobreza, era solução altamente racional e energeticamente eficiente, que permitia sobreviver aos invernos mais duros consumindo o mínimo de combustível precioso. O camponês medieval, cuja sobrevivência dependia inteiramente das colheitas e do clima, vivia em perfeita harmonia com os ciclos da natureza. E a casa dele não era só uma caixa estática, era um instrumento preciso afinado para o movimento diário e anual do Sol no céu. A orientação da moradia em relação aos pontos cardeais não era casual, era estratégia fundamental de aquecimento solar passivo, segredos que hoje os arquitetos verdes estão redescobrindo. Em regra, a casa longa tinha o eixo maior na direção leste-oeste. Essa solução aparentemente simples era de enorme importância para o equilíbrio térmico do edifício. Nessa orientação, uma das paredes longas da casa ficava rigorosamente virada para o sul e a outra para o norte. A parede sul virava o principal coletor solar passivo. Durante o curto dia de inverno, quando o Sol se move numa trajetória baixa no sul, seus raios incidiam quase perpendicularmente nessa parede, maximizando a transferência de energia térmica solar. A parede escura de terra crua, com baixo albedo, baixa refletividade e alta inércia térmica, absorvia avidamente esse calor, acumulava na sua massa e depois, lentamente, durante as longas horas de noite, irradiava esse calor para dentro da casa. Era nessa parede sul quente que se faziam as poucas e minúsculas janelas quando havia. Essas aberturas pequenas deixavam entrar não só luz escassa, mas também raios solares diretos que iluminavam e aqueciam intensamente o chão de terra batida e o interior da casa. No verão, quando o sol estava alto, a larga beira do telhado de como projetava sombra sobre a parede sul, protegendo-a do superaquecimento. A parede norte, ao contrário, era fria e surda. No inverno, quase não recebia sol direto e era mais vulnerável aos ventos gelados do norte. Por isso tentavam deixar a parede norte o mais sólida possível, sem nenhuma abertura que virasse ponte térmica. Muitas vezes, do lado norte da casa colavam estábulo, depósito de turfa ou pilha de lenha, que funcionava como buffer extra não aquecido, protegendo a área habitada do frio. A entrada da casa ficava quase sempre na parede leste ou oeste, às vezes na sul, mas quase nunca na norte. Essa disposição elaborada transformava a casa numa armadilha eficiente de calor, aberta para o calor vital do sul e selada hermeticamente contra o frio mortal do norte. Um dos desenhos arquitetônicos mais icônicos e geniais do norte da Europa medieval era a Longhouse. Não era só tradição de construção, era sistema multifuncional de sobrevivência que resolvia com elegância um dos principais problemas do inverno, o aquecimento. O projeto da casa foi pensado desde o início para ter um sistema de aquecimento vivo, autorregulável e totalmente gratuito na forma de gado. Arquitetonicamente, a Longhouse era estrutura retangular alongada sob um único telhado contínuo. O espaço interno era geralmente dividido em duas partes, não por parede capital, mas só por divisória leve de vime, barreira de madeira ou simplesmente um corredor aberto chamado cross passage. Uma parte, geralmente a mais prestigiada e limpa, era onde as pessoas moravam. Chamava-se hall. A outra, muitas vezes um pouco mais baixa, aproveitando o declive natural do terreno, abrigava o bem mais valioso do camponês, o gado. Uma vaca, 2 bodes, algumas ovelhas. Essa parte chamava-se byre, estábulo. Essa proximidade, que hoje nos parece o cúmulo da falta de higiene, era a chave da sobrevivência. Animais grandes de fazenda geram quantidade enorme de calor metabólico ao digerir comida. Ao integrar o estábulo diretamente na estrutura da moradia, o camponês impedia que esse calor fosse desperdiçado. O calor dos animais aquecia a parte deles, e depois passava pela divisória leve pelo ar para a metade humana sem impedimento. A parede entre homem e animal virava radiador permanente de baixa temperatura 24 horas por dia. Além disso, o piso na área habitada, o hall, era muitas vezes 15, 20 centímetros mais alto que no estábulo, byre. Isso não era só por higiene elementar, impedir que dejeto do estábulo cegasse nas pessoas, mas também por uma lei da física. Ar quente dos animais, por ser mais leve que o frio,
subia naturalmente e penetrava livremente na metade humana. Criava-se fluxo constante, ainda que fraco, de calor natural dentro da casa, da ponta baixa dos animais para a ponta alta das pessoas. Era a simbiose genial, inerente à própria arquitetura. As pessoas davam aos animais proteção contra mau tempo e predador. Em troca, os animais dividiam com as pessoas não só comida e força de tração, mas também o inestimável calor da vida, ajudando a sobreviver às geadas mais ferozes. Os sons e cheiros constantes das criaturas vivas atrás da parede não eram irritação. Era um lembrete reconfortante de vida e bem-estar. O principal inimigo do calor em qualquer casa é a infiltração descontrolada de ar frio ou simplesmente corrente de ar. Qualquer buraco na parede é brecha na defesa por onde calor precioso e conquistado com esforço escapa e vento gelado entra. O construtor medieval entendia isso melhor que ninguém. Por isso, toda a estratégia de construção visava criar uma fortaleza o mais hermética possível, com o mínimo de furos. Praticamente não existiam janelas no sentido moderno na casa de camponês. Vidro era luxo inacreditável, só para vitral de catedral e janela de castelo dos lordes mais ricos. O camponês não podia pagar. Portanto, ou não faziam janela nenhuma, preferindo viver na penumbra aconchegante à luz do fogo, ou faziam aberturas minúsculas, não maiores que uma cabeça. A função principal delas não era iluminação, era ventilação mínima e possibilidade de olhar para fora para ver o tempo ou quem se aproximava da casa. À noite, e durante todo o período de inverno, esses buracos eram tapados com feixe de palha, trapo velho ou fechados com veneziana primitiva de madeira por dentro e por fora. Cada abertura extra era um luxo inaceitável, buraco no circuito térmico da casa. A porta era o segundo ponto fraco. Para minimizar a perda de calor, o vão da porta era o mais baixo e estreito possível. Pessoa alta tinha que se abaixar para entrar, mas isso reduzia drasticamente a quantidade de ar frio que entrava toda vez que a porta abria. A própria porta era maciça, feita de tábua grossa e tosca, e muitas vezes não tinha dobradiça de metal, girava em espiga simples de madeira encaixado no batente. Era trancada por dentro com trave pesada de madeira. Para vedação extra, no inverno, pendurava-se na entrada, por dentro, couro grosso de vaca ou várias camadas de feltro denso, criando uma espécie de vestíbulo ou cortina de ar que amortecia a corrente. A única abertura tecnologicamente necessária, além da porta, era um buraco no telhado para saída de fumaça. Mas esse também era feito o menor possível, só o suficiente para garantir tiragem mínima e evitar que a família sufocasse com monóxido de carbono. Ficava não diretamente acima do fogo, mas um pouco para o lado, para a chuva não pingar direto na brasa. Muitas vezes tinha tampa simples de madeira num mastro para cobrir parcialmente em vento forte ou nevasca. Essa estratégia de total vedação transformava a casa num abrigo escuro, mais quente, verdadeiro casulo protegido do mundo hostil lá fora. O fogo central não era só lugar para fazer fogo. Era projetado e construído como coração físico e espiritual da casa, reator principal de calor e centro da vida social. Seu desenho e disposição eram resultado de séculos de experiência visando maximizar o rendimento de calor, versatilidade e segurança numa casa sem chaminé. Diferente da lareira de parede posterior, que aquece ineficientemente só uma parede, o fogo central ficava sempre no centro do único cômodo. Essa era a decisão arquitetônica chave. Essa disposição permitia que o calor radiante do fogo se espalhasse uniformemente em todas as direções, 360 graus, aquecendo o chão, as paredes e todas as pessoas onde quer que estivessem. Criava-se um único campo de calor com a cozinha no centro e dormir e trabalhar nas bordas. A construção do fogo central começava com preparação cuidadosa da base. Cavava-se um buraco raso no chão de terra que era preenchido com entulho ou pedra quebrada para drenagem, para a umidade do solo não subir para o fogo. Sobre a drenagem, compactava-se camada grossa de argila gordurosa. A argila, secando aos poucos e sendo queimada pelo fogo diário, virava dura como cerâmica e criava uma almofada à prova de fogo que impedia que a palha do chão pegasse fogo. No perímetro desse círculo de argila, muitas vezes colocava-se borda baixa de pedra lisa de rio ou laje. Essas pedras não só seguravam brasa e cinza dentro do limite do fogo, como funcionavam como um elemento importante de acumulador de calor.
aquecidas pelo fogo durante o dia, continuavam a liberar lentamente o calor acumulado muito depois das chamas apagarem, criando um microclima confortável ao redor. A pedra central do fogo, a maior e mais lisa, muitas vezes era considerada sagrada, espírito guardião da casa. Ter esse local especialmente preparado, um pouco elevado e à prova de fogo era crítico. Concentrava o fogo em um ponto só, tornando-o mais controlável e seguro. Toda a vida na casa era organizada ao redor desse centro de calor. O desenho do fogo central era o auge da simplicidade e eficiência genial. Solução ideal para a moradia de um único cômodo onde cada elemento precisava cumprir várias funções ao mesmo tempo. Nenhuma casa de camponês na Idade Média era construída sozinha. Talvez a tecnologia de construção mais importante, embora totalmente invisível, não fosse madeira nem argila, mas a força da comunidade camponesa. Erguer casa nova para a família jovem, para quem perdeu tudo no incêndio ou para os recém-chegados, era a empreitada coletiva em que a vila inteira participava direta ou indiretamente. Não era só ajuda de vizinho, era parte de contrato social não escrito, mas inquebrável, sistema de obrigações mútuas conhecido como boomwork, base da sobrevivência num mundo onde sozinho só se morria. O processo de construção era dividido em etapas e cada etapa exigia força coletiva. A colheita de madeira, especialmente os crux, curvados maciços para o esqueleto, exigia esforço coordenado de vários homens experientes. Iam juntos para a floresta, derrubavam a madeira escolhida juntos com machado e cunha e preparavam juntos. Transporte desses troncos pesadíssimos da floresta para a vila só era possível coletivamente, usando força de tração de bois de várias famílias e alavanca e rolo, simples mas eficazes. O ponto alto da construção e verdadeira festa para a vila inteira era o dia de erguer o esqueleto. Os A-frames montados no chão eram incrivelmente pesados. Só grupo grande de homens agindo como um único organismo, sob o comando ritmado e alto do mestre ou carpinteiro mais experiente, conseguia levantar e encaixar. Usavam vara longa com laço, corda forte de cânhamo e força muscular pura. Era trabalho perigoso que exigia confiança total uns nos outros. Ao mesmo tempo, mulheres e crianças faziam um trabalho igualmente importante. Viravam linha de montagem viva de material de construção. Mulheres ficavam responsáveis por preparar argila para a parede. Carregavam dezenas de balde de água do poço, amassavam com o pé descalço enormes pilhas de argila com palha e esterco até ficar na consistência certa. Era trabalho físico pesado. O processo de aplicar argila no wattle and daub também era esforço de equipe, que permitia erguer parede rápido em poucos dias enquanto o tempo estava seco. As crianças não ficavam paradas. Coletavam musgo para calafetar fresta, carregavam pedra para a fundação e pisavam argila. Assim, brincando e ajudando no que podiam, absorviam desde pequeno as técnicas de construção dos antepassados. O mesmo valia para o telhado. Cobrir telhado com uma camada grossa de colmo era trabalho duro e demorado que exigia uma brigada inteira. Uns embaixo preparavam e passavam o feixe, outros em cima de um andame bambo recebiam e o mestre colmoeiro mais experiente colocava e fixava o colmo, formando casca densa e impermeável. Mas construção não terminava com erguer a casa. O reparo coletivo anual era ritual igualmente obrigatório. Todo outono, antes do frio chegar, a comunidade se ajudava a inspecionar e consertar a casa. Homem subia no telhado, checava e remendava buraco no colmo, mulher preparava argila nova e tapava a rachadura na parede que apareceu no verão. Essa ajuda mútua era o seguro mais confiável. O camponês sabia que se a casa dele fosse danificada por tempestade ou fogo, não ficaria com a família ao relento. A comunidade era o principal time de construção, fundo de ajuda mútua e serviço de manutenção dele. E essa tecnologia social baseada em confiança e responsabilidade mútua era mais forte que qualquer tábua de alcárvalho e mais confiável que qualquer parede de pedra. A casa de camponês medieval não era só um cabebre primitivo. Era obra-prima de arquitetura orgânica e engenharia nascida de uma compreensão profunda da natureza e da necessidade dura. Cada decisão, desde a escolha do lugar na encosta ensolarada ao desenho da saída de fumaça, era subordinada a um grande objetivo: preservar vida e calor.
Nossos antepassados construíram casas que eram vivas. Respiravam pelas paredes de argila, se aqueciam no calor da terra e do sol. Usavam os animais como bateria embutida. Criavam não só abrigo, mas um ecossistema holístico de sobrevivência, onde cada elemento, madeira, argila, palha e a própria comunidade, fazia parte de um único projeto genial. Não lutavam contra a natureza, aliavam-se a ela, usando as leis dela a favor próprio. Quando estudamos a experiência deles, vemos que as soluções mais sustentáveis e eficazes nem sempre exigem tecnologia sofisticada e material caro. Às vezes estão na sabedoria, na atenção ao mundo ao redor e, mais importante, no poder da união humana. A história da casa de camponês medieval não é um conto de pobreza, é um hino à adaptação humana, à engenhosidade e ao espírito indomável. Se você se interessou por essa viagem ao mundo da arquitetura medieval e quer saber mais sobre como nossos antepassados resolviam problemas aparentemente insolúveis, dá um like e se inscreve no canal. Tem muita história incrível sobre truque esquecido e ideia genial nascida no fundo dos séculos te esperando.